Gostaria de falar com vocês hoje sobre a maneira que a gente deve viver nesse tempo, baseado naquilo que nós estamos aprendendo, né? Sobre o Evangelho, sobre a nova vida, sobre a mudança de mente, sobre a mudança de pensamento, de coração. Tem um texto aqui em Romanos, no capítulo 12, em que o apóstolo Paulo fala para nós nos transformar pela renovação da nossa mente. A nova vida em Deus, ela é a renovação da nossa mente, da nossa consciência, do nosso coração. É o processo da nova natureza, é o milagre da nova natureza dentro do nosso espírito. É a consciência de Deus no Evangelho. Tudo que não for Evangelho é anátema. O que é anátema? É desprezível. É algo que realmente não importa. Porque a nova vida em Deus, ela se baseia na obra de Jesus. Quando Paulo disse ali, em Romanos, no capítulo 1, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é a boa nova, a boa notícia. E a boa notícia, a boa nova é de que Deus em Cristo estava reconciliando todos os homens. Tanto os que conheceram a Cristo, como aqueles de eras passadas, antes de Cristo. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, é o que diz a palavra de Deus. Ele é o Cordeiro eterno de Deus de todos os tempos e todas as eras. Então eu não me envergonho da boa nova. Boa nova é boa notícia. A boa nova tem um nome, a boa nova é Jesus. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele diz aqui, é do judeu e também do grego, daquele que é da linhagem do próprio Messias, como aquele que é fora da linhagem. É para qualquer um. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, na boa nova, de fé em fé, vivido através da fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Como eu sempre digo para vocês, há 4 textos que falam do justo viver da fé. O primeiro é lá no Velho Testamento, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Ele diz que o meu justo viverá pela fé. Depois diz aqui em Romanos, capítulo 1. Também ali em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E também lá em Hebreus, capítulo 10. Então a importância do justo, aquele que é justificado, aquele que recebeu a justificação de Cristo. Viver por fé. Essa é a verdadeira nova vida. Então Paulo aqui no capítulo 12 de Romanos, versículo 1, ele diz assim: eu rogo-vos, pois, irmãos. Eu estou falando aqui para irmãos. Toda a humanidade são os nossos irmãos. Nós estamos aqui com os irmãos da fé. Mas tem muitos irmãos por aí. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a entrega do seu culto. É a entrega do seu ser. É a entrega das suas emoções, das suas vontades, das suas razões, da sua volição. É a entrega do seu ser em totalidade a Deus. E ele diz mais: não vos conformeis, não seja conforme, não seja igual, não ande nos mesmos pensamentos. Não vos conformeis com este século. A palavra século aqui quer dizer ordem de coisas. Não se conforme com essa ordem de coisas, porque nós vivemos num evangelho fora dessa ordem de coisas. Por quê?
que o evangelho que nós vivemos, a boa nova que nós vivemos, é uma boa nova que se vive de consciência. É na consciência que funciona o reino de Deus. É na fé que você tem para ti mesmo. É na fé que você recebe dentro do seu espírito. Essa é a ordem que você segue. É aquilo que você recebe dentro. E por convicção, porque fé é certeza. Fé é convicção. Quando você recebe isso em você, você não se conforma, você não se torna igual. Você anda na contramão, muitas vezes, do curso desse mundo. Como Paulo fala ali em Efésios capítulo 2, que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, seguindo o curso desse mundo, seguindo o espírito que opera nos filhos da desobediência, segundo o espírito do maligno. Aqui em Efésios capítulo 2, olha só, ele diz assim: andávamos outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Agora não. Os quais outrora nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos próprios pensamentos, se conformando à imagem de todo este século e essa ordem de coisas que não são as ordens do Evangelho, que nós fomos chamados para viver a vida em Deus, e a vida em Deus se revela através do Evangelho, como li. O Evangelho de fé em fé, a cada dia, a cada instante, vivendo a fé do Evangelho, que pratica o Evangelho na sua vida diária. Os valores do Evangelho que temos aprendido. Nós andávamos segundo a vontade da carne, dos pensamentos, e nós éramos por natureza. A nossa natureza, não renovada em Cristo, era uma natureza de filhos da ira. A ira de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus. Cristo Jesus morrendo por nós, nos justificando, levando, carregando consigo os nossos pecados, as nossas mazelas. Por isso que a nova vida em Deus é não se conformar com este século, mas se transformar. Se transformar pela renovação do nosso entendimento. Renovação aqui ele diz da nossa mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pela renovação da nossa mente. A transformação que te leva a você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente em Deus. Uma mente que pensa com as categorias de Cristo, com as categorias do Evangelho. Como diz ali em Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou na mente humana, no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito de Deus em nós. O Espírito de Cristo em nós. É o que revela. É o que revela a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nós. Para aqueles que o amam. Queridos, nós temos a mente de Cristo. Nós temos que pensar com essa categoria. Quem é que sabe do espírito humano, se não é o próprio espírito do homem? Assim também, as coisas de Deus são reveladas pelo Espírito de Deus, através da mente de Cristo em nós. Por isso que Paulo fala: Cristo em vós, a esperança da glória. Nós
precisamos manter a nossa mente focada na prática do Evangelho. Gente, praticar o Evangelho não é você ter uma receita na mão. Dizer, agora vou fazer um bolo. Vou botar farinha, vou botar os ovos, vou botar o fermento, papapá, e o bolo vai ficar pronto. O Evangelho não é assim. O Evangelho é uma vida para se viver espontaneamente. Há momentos que você tem que ir mais devagar, há momentos que você tem que acelerar, há momentos que você tem que fazer coisas que você não gostaria de fazer para poder manter a prática do Evangelho, mas como algo consciente em você. E muitas vezes praticar o Evangelho nos custa na nossa vida diária. Porque nós temos que perder alguma coisa muitas vezes para que o Evangelho ele produza os seus frutos. Nós não podemos negociar o Evangelho porque nós temos a mente do Evangelho. Eu gosto de um texto que Jesus fala aqui em João, no capítulo 7. Ele diz assim: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. E olha só o que ele diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da sua doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então não tem como, isso aqui fala de uma prática, não tem como você pegar o ensino de Jesus, o ensino do Evangelho, sem prática na sua vida, sem você praticar ele como consciência no seu dia a dia, sabendo que você está fazendo aquilo, porque aquilo é o certo a fazer. Sem isso, não tem como o Evangelho funcionar. Nós vamos nos perder do Evangelho. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos. Você sabe o que é um egoísta, né? Ele não quer dividir com ninguém. Avarento, aquele que não abre a mão para nada. Eles serão jactanciosos, que se acham, que acham que são os melhores. Eles serão arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Então essa é a categoria de gente dos nossos tempos. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, assim ele vai dizendo, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. São aqueles que aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Eles estão sempre aprendendo, mas não vivem a verdade do Evangelho. Não vivem a verdade de Deus. Em vez de viver a verdade de Deus, eles resistem à verdade. São corrompidos de mente e são réprobos quanto à fé. Eles estão retroagindo em relação à fé, porque eles não estão praticando aquilo que eles creem. Todavia, esse tipo de gente, ele não vai à frente por causa da sua insensatez. Uma pessoa insensata é uma pessoa que não está muito certa. Um insensato faz as coisas de uma maneira
errada, que não dá certo. Todo mundo está vendo que não vai dar certo aquilo. E dessa forma, gente, as pessoas se perdem no caminho. E eu estou falando quanto aos da fé, aos que creem no Evangelho. São pessoas que ouvem espíritos enganadores. Agora sim eu quero ler Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Espíritos enganadores e ensinos de demônios. Por causa de ventos de doutrina. A pessoa não está firmada na nova vida, na nova mente, na nova consciência, na consciência da boa nova, na consciência do Evangelho, na prática do Evangelho, na prática da vida que Jesus ensinou. Por isso nós precisamos ficar atentos. Manter a cada dia uma renovação constante da nossa mente, para que não sejamos mais como meninos, guiados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Está tudo escrito. Mente renovada no Evangelho, prática constante do Evangelho, para que não aconteça com nenhum de nós nos desviar da verdade e dar ouvido às fábulas. Então o que você deve fazer? Como Paulo diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 15, seguindo a verdade em amor, seguindo o Evangelho em amor, cresçamos em tudo nele, naquele que é o cabeça, Cristo. É aqui que se cresce, é aqui que se desenvolve, é aqui que se vive. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo falando: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. E eu faço dele as minhas palavras. Porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Alguém incontaminado pelo pecado, incontaminado pelas doutrinas de demônios. Ele diz assim: mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se aparte vocês da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Queridos, só em Cristo há simplicidade e pureza. Se alguém vier, como Paulo diz lá em Gálatas, se até um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, seja anátema. Se você tem uma visão, o evangelho não é esse, é outro, seja anátema. Aqui ele continua dizendo: se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus, que não temos pregado, o Jesus aquele que você teve a experiência com ele, você teve a experiência com Cristo, que ele é realmente o Cristo. Ou se aceitais um espírito diferente, misericórdia, que não tendes recebido,
ou evangelho diferente que não tem desabraçado, a esse de boamente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses apóstolos, diz Paulo, porque o evangelho que Paulo pregava era um evangelho genuíno. E o evangelho de Jesus, como o próprio Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. A boa nova, Cristo. Você tem aprendido o evangelho. Viva o evangelho. Viva nesse espírito. Viva nessa fé. Busque a sabedoria de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 4. Assim eu digo para vocês, que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Que ninguém engane você. Nós cremos em Cristo. Cristo é o próprio Deus. Cristo é o Cordeiro eterno de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não precisa de um outro evangelho. Você precisa da experiência de Cristo. Como Paulo diz numa das epístolas dele, ele diz assim, se é que você tem a experiência de que Deus é bom. Vocês têm a experiência de que Cristo é bom? De que Cristo supre vocês? Que a vida abundante está em Cristo? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E a vida em abundância, ela está somente em Cristo Jesus. Não está em ninguém mais. Ninguém vos engane com raciocínios falazes, com argumentos. Assim como vocês receberam a Cristo, ande nele. Da forma que você recebeu. Primeiro Paulo diz lá, eu receio que você se aparte da simplicidade do Evangelho e pureza de Cristo. Assim como você recebeu ele, ande nele, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Agradecendo a Deus, porque Cristo faz tudo em vós, porque Cristo em vós é a própria glória dele em você. É o caráter dele em você, é a vida dele em você. Isso é evangelho, gente. Isso é evangelho simples, é puro demais. Não estou trazendo aqui para vocês um conjunto de doutrinas, um conjunto de regras que vocês têm que seguir. Não, vocês têm que conhecer a Cristo. Saber quem Cristo é, saber o que Ele fez, saber como Ele andou, imitar, ser de imitadores de Cristo. Desperte para o Evangelho, você tem o Evangelho em você, você tem uma nova mente, você tem a nova consciência. Experimente tudo que você tem, tudo que você já compreende, o que você não compreende, Deus vai estar revelando para vocês aos poucos. A gente vai aprendendo cada dia mais no Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, Paulo diz. Eu não me envergonho desse Evangelho para viver ele. Não negocie. Não negocie o Evangelho. Viva o Evangelho e pronto. Estando numa igreja ou não estando. Mas viva. Viva o Evangelho. Onde você está. Onde você vai, o Evangelho está com você. Você é uma boa nova de Deus.
Você é boa nova de Deus. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado, permanece naquilo que você foi ensinado, sabendo de quem você aprendeu de Cristo. Porque haverá um tempo em que os homens não suportarão a doutrina do Evangelho. A doutrina simples do Evangelho. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, entre aspas, segundo as suas próprias cobiças. Eles procurarão aqueles que vão falar para eles o que eles querem ouvir, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas tu, querido, fique sóbrio em todas as coisas e suporta as aflições e cumpre o teu ministério no Evangelho de Jesus. Busque a sabedoria de Deus. Busque a sabedoria de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria mediante um condigno proceder das suas obras. Mostre a sua sabedoria com o que você faz, com as suas obras, com o seu proceder, com o Evangelho na sua vida. Se pelo contrário, você tem no seu coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, porque esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é uma sabedoria da terra, terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, confusão e toda espécie de coisas ruins, ali a confusão, isso. A sabedoria, porém, lá do alto, a sabedoria de Deus, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, totalmente misericordiosa e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz. Amém? Busca a sabedoria de Cristo. Busca a sabedoria do alto. Que essa sabedoria vai te guiar pelo caminho da justiça, pela vereda da justiça. Os teus pés vão andar nos caminhos certos. Você não está só em nenhum momento. Você tem Cristo junto com você. Você é discípulo de Jesus. Você caminha os passos do Evangelho e do caminho do discípulo de Jesus. Esse é o nosso caminho. Caminhar nas pisadas do Mestre. Amém?